Olá, quinto ano! Boa tarde, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula de filosofia? Filosofia é a compreensão do mundo, né? Traz pra gente um olhar do desenvolvimento de cada período que a gente viveu. Através da filosofia, as pessoas começam a escrever e a contar com detalhes, né? Cada tempo de cada processo. E aí, na semana passada, o nosso primeiro capítulo falou sobre você é livre. E a tia pediu para que você pudesse fazer, né, na página 219, tinha lá três exercícios, né, que é com a lupa na mão, que eu já falei que eu adoro a lupa na mão. Tinham 3 exercícios, que era entrevistar uma pessoa adulta e fazer com ela perguntas como, assim, você se considera livre, o porquê. No número 2, agora com base no que a pessoa adulta respondeu, você deveria tirar a sua conclusão. E no número 3, era você recortar uma imagem de revista que expressasse o seu ponto de vista e colasse no espaço, que era essa parte aqui do livro, tá? Da página 290. Aí, eu espero mesmo que você tenha feito essa atividade. Por quê? Porque é muito importante a gente entender se as pessoas compreendem o que é liberdade. Se você entende também o que é liberdade, certo? E aí, lembra que a tia também falou que as disciplinas, elas se interligam? Porque a gente também fala de liberdade em geografia, também fala de liberdade em história, e aí a filosofia, ela vem trazendo pontos significativos para a gente poder fazer o quê? A gente poder pesquisar, e através das pesquisas, a gente poder entender coisas que a gente não consegue entender quando as pessoas falam. Por isso que é muito importante as pesquisas, ok? Aí a gente observou que na página 291, olha aqui, na página 291 do seu livro, tinha aí uma liberdade poética, né, através de um conto. E aí você precisava fazer algumas observações. Muito interessante que essa liberdade, né, que tem aqui, né, que é leia atentamente este classificado poético e pense sobre o assunto das últimas aulas de filosofia. Então você tem que pensar, não é só nessa aula que a gente teve na semana passada e que a gente está tendo hoje, você tem que pensar nas aulas também que você já teve no primeiro bimestre de filosofia, né? E aí esse conto, né, que tá aqui no texto, vem trazendo algumas observações significativas. Quais são elas? Em que grupo, em quais grupos, né? Em grupos, vocês deveriam fazer atividade em grupos. Então, vamos à sugestão. Vocês podem fazer com os pais de vocês, não é verdade? Então, vamos lá. Em grupo, reflitam e discutam sobre os assuntos que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5 perguntas. E aí vocês vão ler essa classificação poética e vocês vão refletir juntos sobre essas 5 perguntas. Quais são elas? Quem são os pássaros da nossa sociedade de hoje? Será que tá falando de pássaro animalzinho? Será? Pergunta 2. Eles estão presos ou estão soltos? E as gaiolas? Quem é e quem são? E o que são? Quem é e o que são? Que tipo de pássaros as gaiolas prendem?
O que pode ser feito para soltar mais pássaros das gaiolas? Olha que 5 perguntas super importantes para a gente poder compreender a liberdade. Porque a liberdade, ela não é só humana. Então isso é muito importante, tá? E aí essa classificação poética do livro com essas 5 perguntas, elas são muito importantes para você poder ter uma compreensão. E aí quem vai te ajudar? O seu papai e a sua mamãe. E se você tiver por perto alguém mais próximo, também pode fazer com um amigo ou com primos que estiverem bem pertinho de você, que morem no mesmo quintal, que vocês estejam próximos ou que estejam na mesma casa, tá? Na página 292, né, tem aqui, olha só, pensamentos sobre a liberdade. A gente está falando o tempo todo no capítulo 1 sobre a pergunta é se nós somos livres, né? Você é livre? Eu sou livre, né? Lembra que a gente estudou também sobre aquelas leis de liberdade, né? Só que em outra disciplina? Então, olha a dica aí, né? Então, sobre esses pensamentos vem um texto, ó. Tem um texto, né? E aí, olha só que interessante. Por mais que muitas vezes não seja fácil entender muito bem o que exatamente é liberdade, percebemos que ela está pensando de todo mundo. Percebemos que ela está no pensamento de todo mundo. Todos falam sobre ela e alguns a desejam muito. Outros já não têm tanta esperança de alcançá-la. Algumas se sentem livres nessa sociedade e outras não. Independente de tantos pontos de vista, o fato é que a liberdade está sempre presente nos pensamentos e nas discussões que envolvem o ser humano. Por isso, agora é a sua vez de refletir em um ponto sobre o pensamento em que envolve a liberdade. E aí, olha só que legal, nós temos aqui nesta página uma atividade de RA. Baixe o seu aplicativo, posicione sobre a página e vai trazer aí uma história muito interessante para vocês. Tem aqui algumas observações que vocês podem escolher entre uma e responder, tá? E aí vocês vão responder o quê? Através de um textinho, né? De pelo menos 3 linhas, que seja compreensivo para a tia, poder entender se vocês estão compreendendo. Se vocês não entenderam o que eu li, vocês repitam esse vídeo para você poder entender o que eu li, tá bom? Mas vamos lá? Essa página 292, ela vai trazer pra gente o início pra gente, na verdade, o meio do caminho pra gente fechar o capítulo. E aí depois desse texto vem aqui algumas observações que vocês vão escolher uma para fazer, tá bom? O ser humano é naturalmente livre? A outra, a liberdade de uma pessoa acaba onde começa a liberdade da outra? Outra, a morte é preferível à falta de liberdade? Outra, renunciar à liberdade é renunciar ao próprio ser humano? E a última, a liberdade é o maior bem que o ser humano pode possuir? Então você vai escolher só uma e aí você vai dar a sua interpretação do que você entendeu e vai fazer um textinho de no mínimo 5 linhas para a tia poder saber se você compreendeu. E na próxima aula a gente fecha o capítulo de filosofia, capítulo 1 de filosofia.
tá bom? Não se esqueçam, apesar de filosofia ser um complemento das atividades e elas estarem interligadas, porque nós falamos de liberdade em geografia e em história, é muito importante para você ter uma compreensão do mundo, tá bom? Então não é uma disciplina qualquer, é uma disciplina significativa. E procurem também, quando tiverem dúvidas sobre o significado das palavras. Quando a gente fala alguma palavra que é difícil, que vocês não conseguem compreender, procurem lá no Google o significado da palavra, tá bom? Beijos e até a próxima aula, tá? Fiquem com Deus.